Olá pessoal, no tutorial de hoje eu vou trazer para vocês um efeito que eu pesquisei num site estrangeiro denominado Architecture Topics de dinâmica de uma malha sendo desintegrada usando o recurso aqui que é o Geometry Nodes. Eu vou utilizar aqui a versão 4.3.2 e para poder começar eu vou primeiro criar um efeito interessante aqui nesse objeto. Eu vou achatá-lo pelo eixo Z, vou alongá-lo pelo eixo Y e vou alongá-lo pelo eixo X. Vou procurar um ângulo melhor. Vou entrar com esse objeto no modo Edit Mode, mas antes eu vou precisar aqui resetar a escala que eu fiz nele. Para isso eu uso cursor na área, Ctrl A e vou selecionar o Scale. Entro com ele no modo Edit Mode. Aqui eu vou utilizar o atalho Ctrl B. Eu aciono a ferramenta Bevel, vou puxar o mouse de levezinho assim para fora para ele criar essas bordas aí no canto da esquina do objeto. Vou usar o scroll para cima para arredondar e agora eu vou encostar o cursor sobre a malha, usar o atalho Ctrl R, consigo criar a ferramenta Loop Cut, que é o loop de corte de arestas. Vou clicar o botão esquerdo do mouse para fixar e ele vai abrir as propriedades do Loop Cut cá no canto inferior esquerdo. Eu vou abri-la e vou em Number of Cuts utilizar aqui nesse sentido 40 loops. Ele cria para mim 40 loops, como vocês podem ver, obedecendo o eixo Y aqui, tá? Novamente eu vou encostar o cursor sobre a malha, usar o Ctrl R novamente, dessa vez ele faz um loop cut na perpendicular do que eu fiz anteriormente. Vou clicar duas vezes para fixar e vou abrir as propriedades, cá em Number of Cuts eu vou usar 10. Vocês vão ver que eu tenho uma malha agora com uma subdivisão interessante para fazer o efeito que eu preciso. Então eu volto para o Object Mode, e aqui eu vou precisar utilizar um recurso através de um addon que pode estar instalado no seu equipamento ou não. Para que vocês instalem esse addon, que é denominado Cell Fracture, vocês vão vir aqui na opção chamada Edit, clicar em Preferences, vão vir aqui em Get Extensions e vão pesquisar nessa lupinha aqui, tá vendo pessoal? A palavra Cell. Repare que eu tenho aqui o addon aparecendo e não tem o install aqui no canto direito. Isso quer dizer que esse addon já está instalado. Se por acaso na hora que vocês selecionarem não aparecer, verifique se essa opção repositórios aqui está com o extensions.blender.org ativo. Caso contrário, quando vocês pesquisarem não vai aparecer nada. Então vocês vêm aqui, ativam o repositório e buscam a palavra Cell. Provavelmente no seu, eu vou desinstalar aqui só para vocês verem, pode ser que esteja nessa condição de instalar, tá vendo? É só vocês clicarem em Install, em alguns instantes vai aparecer a mensagem de instalação cá embaixo. Pronto, depois de instalado, vocês podem vir aqui em Addons e pesquisar a palavra Cell. E vai ver que o addon está aqui instalado, tá vendo? Pronto, com ele instalado e habilitado aqui nessa caixinha da esquerda, agora nós vamos poder fazer o efeito que precisamos. Nós vamos fragmentar esse objeto, utilizando o recurso que é o Cell Fracture. Com ele selecionado, nós vamos vir aqui em Object, vamos procurar nesse menu o Quick Effects, vocês vão encontrar aqui o recurso chamado Cell Fracture. Clicam, ele abre o menu, esse menu é que vai permitir a gente fazer o efeito de fragmentação da malha. Em Source Limit, vocês podem usar, por exemplo, 450 fragmentos. Em Noise, que é o ruído, nós vamos deixá-lo em 1. Nós vamos voltar cá embaixo onde tem essa opção chamada Scene Collection. Aqui nós vamos dar um nome para que ele crie uma coleção cá na Outliner com todos os pedaços que ele vai criar. E essa coleção eu vou chamar de fragmentos. Então eu posso selecionar aqui, escrever a palavra fragmentos. Vocês podem botar o nome que vocês quiserem, tá certo? E com essas configurações realizadas, eu vou utilizar aqui o OK. Em alguns instantes vocês vão ver que todo o objeto foi fragmentado em vários pedaços na coleção chamada fragmentos, tá vendo? Aqui a gente pode desabilitar aquele cubo original, tanto aqui no render como na viewport, e temos só os fragmentos. Se vocês selecionarem aqui cada fragmento desse, utilizarem, por exemplo, o G de Grab, vocês arrastam ou movem esse pedaço, dando ESC ou clicando no botão direito, ele volta para a sua posição normal. Com todo o objeto aqui produzido, nós vamos agora criar o nosso efeito pelo Geometry Nodes. Como? Eu vou arrastar esse painel Timeline para cima e eu vou transformá-lo num painel chamado o Geometry Node Editor. Vou ocultar essa barra usando a tecla N e
Nós vamos precisar, por enquanto, aqui na Outliner, ocultar esse objeto que está aparecendo aqui, que são os fragmentos que eu criei. Como é que eu faço isso? Eu venho na coleção, clico aqui onde tem o olhinho, ó. Por enquanto ele desaparece da nossa visão. E para poder criar o efeito Geometry Node, eu vou precisar de uma malha qualquer aqui. Nesse exemplo, eu vou usar uma malha Mesh do tipo Plane. Eu vou aplicar nesse plano o Geometry Node, clicando em New. Ele já cria para mim dois nodes, o node Input, que é essa geometria que eu selecionei, e o node de entrada. Se eu desabilito aqui, ó, a geometria que eu criei, o Geometry Node, some. Se eu habilito, ela aparece. Então eu vou só excluí-la selecionando tecla X e vou arrastar para essa área o objeto chamado fragmentos aqui, ó. Vou fazê-lo voltar, seleciono a coleção fragmentos, com o botão esquerdo pressiono, arrasto aqui para a área e vamos ligar essa opção Collection Info pelo modo relativo, tá? Vamos habilitar essa opção Separate Children e vamos ligar com a geometria. Aqui eu vou utilizar a função F3 e vou pesquisar o Scale Instance. Vocês vão ver que aparece aqui essa opção, ó, chamada Instance Scale Instance. Vou colocar esse node aqui entre o Collection Info e o Group Output. Para poder criar o nosso efeito de desintegração, eu vou precisar adicionar aqui na área um objeto vazio. Eu venho em Add, em Empty, eu vou utilizar um vazio do tipo um cube. Só que eu vou selecionar novamente meus fragmentos aqui, ó. Eu volto à condição do Geometry Node. Com esse Empty aqui aparecendo na área, eu vou vir também na Outliner, selecionar o Empty, pressionar o botão esquerdo e vou arrastá-lo, trazendo aqui também para a nossa Geometry Node Editor. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais para esse canto para ter espaço e vou precisar dessa vez utilizar aqui um outro node, que é um node do tipo Geometry Read. Vou utilizar esse aqui Position, vou deixá-lo cá em cima do Object Info. Vou precisar de mais um node aqui na direita para poder fazer o efeito começar a funcionar. Então eu vou adicionar aqui um node Utilities, vou buscar um vector do tipo Match. Essa opção aqui eu vou utilizar, em vez de Add, o modo chamado Substrato. Agora eu vou conectar a saída Position do Position no primeiro vector do substrato e vou utilizar a saída Location do Object Info na segunda entrada vector do substrato. Vou agora selecionar essa opção saída vector do substrato e vou conectá-lo na opção Scale. Vocês vão ver que vai ficar algo de estranho aqui, ó, junto ao objeto, que eu vou tirar a visão do objeto principal que eu tinha habilitado. E vamos agora criar mais alguns nodes que vão fazer o efeito que eu preciso para que vocês vejam a desfragmentação com os pedaços saindo de modo bem legal, tá certo? Voltando aqui à seleção do nosso objeto principal que tem a geometria de nodes, eu vou selecionar essa opção aqui que é o Pin. Entre o substrato e o Scale Instance, eu vou adicionar um node Utilities do tipo Separate XYZ. Vou deixá-lo aqui. Agora, se vocês movimentarem o pino cá em cima, que é o nosso objeto que vai fazer, ó, ele vai pelo eixo X fazer esse efeito que vocês estão vendo aqui em cima. Utilizar o Y, ele vai fazer o efeito baseado no eixo Y. Se por acaso eu usar o eixo Z, ele vai fazer a escala baseada no eixo Z. Mas eu vou mantê-lo aqui no eixo X, que é o que me interessa mais para o efeito. Eu estou com um monitor bem pequeno aí, é complicado para mostrar isso de forma bem legal. Mas vamos lá. Com esse node utilizado, vocês vão utilizar um outro node Utilities aqui. Vocês vão vir na opção Utilities e vão utilizar um nó do tipo Map Range. Selecionando, vocês vão utilizar-o dessa forma. Veja que agora eu já tenho um efeito aqui interessante, ó. Quando eu passo o objeto Empty sobre a malha, ele cria o efeito de desintegração. Só que eu vou criar um efeito mais interessante nesse movimento da desintegração. Nesse primeiro valor aqui, mínimo e max, eu vou deixar o From Max em 3. Eu vou utilizar o mínimo com 1 e o máximo com 0. Aqui eu tenho como fazer de modo inverso aqui. Da esquerda para a direita. Se eu utilizar aqui 0 e utilizar 1, eu faço da direita para a esquerda o efeito.
Mas agora eu quero criar um outro efeito interessante aqui, que é como se esse fragmento estivesse sendo formado de cima ou de baixo. Como é que eu faço isso? No node chamado Scale Instance, vocês vão ter a opção Z. Ó. Se eu aumentar o valor, eu consigo fazer com que os fragmentos comecem a aparecer da parte de cima. Então, por um ângulo diferente, vocês vão ter um efeito de desintegração e de reintegração de forma bem legal. Se eu utilizo um fator negativo, aqui eu estou fazendo o efeito de baixo para cima. E é com isso agora que eu posso chegar aqui, voltar para a timeline e criar um efeito de animação simples, porque esse empty não vai sair durante a renderização. Então eu trago esse objeto para cá, vou ativar a câmera para enquadrar bem a cena, escolho o ângulo que eu quero, já que ela está bloqueada com um cadeadinho aqui, ó, isso aí permite travar a câmera. E agora eu vou escolher uma posição para criar minha animação na timeline. Eu vou selecionar o objeto cúbico, que é o empty, vou deixá-lo nessa posição. E aqui, com o objeto nessa condição, eu vou escolher onde eu quero começar a minha animação. Vou dizer que eu quero começar aqui no frame 20. Com o cursor na área, vou usar a tecla I. Abro uma chave de animação usando aqui a escala, locação e rotação ao mesmo tempo. Porém, eu quero que no frame 190, o cubo já esteja aqui, ó, praticamente. Nesse ponto. Pronto. Aqui eu uso novamente a segunda chave para fechar a primeira, usando a tecla I. Lembrando a vocês que se eu quiser fazer as chaves manualmente, eu uso a tecla K. Quando eu abro o K, ó, eu tenho como escolher se eu quero chave de locação, de rotação, de escala, locação e rotação, etc. Então aqui eu já coloco as 3 chaves ao mesmo tempo. Se eu der uma animação aqui, voltando do início, dando play, ó, é assim que vocês vão ver o movimento do nosso objeto empty e é assim que nós renderizaremos a cena com o efeito de desintegração, que pode ser utilizado de acordo com a necessidade que vocês queiram, algo aí no projeto de vocês. Espero que vocês tenham entendido essa lógica e que possam aproveitar essa ideia. Eu achei interessante, preferi aqui transmitir para vocês como é prático esse tipo de efeito aqui usando o Geometry Node. Até a próxima!